Olá, queridos irmãos. Mais uma vez nós chegamos até vocês para trazer esse estudo da palavra de Deus, da fonte da vida, que representando o nosso apóstolo César Augusto, a Bispa Rúbia, nós estamos estudando a palavra de Deus através do nosso material da fonte da vida, né? O MDA, o método discipulado apostólico. E estamos então na etapa 4, né? No D4, que chama o nível 4, e hoje nós vamos estudar a segunda aula, que é tão rica, tão importante, um assunto tão maravilhoso, que são os frutos do Espírito. Vamos orar então, pedir para Ele, né, o Espírito Santo, vir revelar, nada melhor do que Ele mesmo revelar a nós essa palavra. Senhor, eu quero te louvar pelo privilégio e oportunidade de estudar a tua palavra, em especial estudar esse assunto, os frutos do Espírito. E o que nós queremos, Senhor, não é apenas saber, conhecer, mas experimentar, viver e manifestar esses frutos. Por isso pedimos que, ó tu Espírito Santo, venhas revelar essa palavra e venha produzir em nós a vida, a verdade, a realidade daquilo que vamos aprender. Vem sobre nós, Espírito Santo, nessa hora. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo em nossa mente, em nosso coração, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito. Tu és bem-vindo. Usa meus lábios, usa os nossos ouvidos e ensina-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a palavra de Deus está aí na página 13, né? Começa a lição justamente no texto da palavra que fala sobre os frutos do Espírito, que é a Gálatas 5:22, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí na página 14 diz assim: o fruto do Espírito e a vitória sobre as tentações. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida de plena comunhão com Cristo. João 15:5 está escrito aí: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A própria palavra fruto, né? E Jesus aqui nesse ensino aqui, quando ele estava ali falando aos discípulos sobre como frutificar, ele fala que o básico, essencial para alguém produzir fruto é estar em Jesus, estar em Deus, estar no Espírito Santo. Assim como um galho, uma analogia tão simples, um galho, para ele produzir fruto, basta ele estar ligado à árvore. Um galho de uma laranjeira, se ele estiver ligado ao tronco, se ele estiver ligado à laranjeira, ele vai produzir laranja, na hora certa, no tempo certo, da maneira certa, ele vai produzir laranja. Agora, esse galho, se ele for cortado, se ele tivesse o poder de falar: não, eu não quero estar ligado à laranjeira, eu quero produzir fruto sozinho, e ele se desligasse da laranjeira, ele podia fazer todo esforço, ele não vai produzir laranja. Assim, queridos, o fruto do Espírito não é resultado do nosso esforço, é resultado da nossa intimidade, aleluia, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Viver dessa forma, está escrito aí, em completa obediência ao Espírito Santo, é a única maneira que temos para vencer nossas fraquezas naturais. Este estilo de vida nos leva a produzir o fruto do Espírito, expresso em Gálatas 5:22 e 23, que acabamos de ler, com 9 manifestações que veremos a seguir. Então, o fruto do Espírito, ele tem 9 manifestações, que estão escritas aí. O que o Espírito produz? Primeiro, amor. Amor é o primeiro fruto do Espírito. É o fruto mais evidente, é a maior característica
do Espírito Santo, portanto, deve ser a maior característica do cristão, acima de qualquer dom, acima de qualquer posicionamento, acima de qualquer teologia, é amar. O amor. O amor é o fruto maior, principal, primeiro do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 22, está escrito, versículo 37 a 39, respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. O cumprimento da lei toda pode se resumir no amor, diz a palavra de Deus. O cristão, ele tem que ser, acima de tudo, alguém que ama. Não adianta ter 50 anos de convertido, conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, pregar, ter um cargo muito grande, se não tiver amor, não vale nada. É a marca registrada do cristão, está escrito aí, que se manifesta de dois modos. Primeiro, amor ao próximo, né? 1 João, capítulo 3, 14 a 16, que fala assim, vamos lá, 1 João, aliás, 1 João é um livro que ele fala sobre o amor, né? Então, é muito interessante que você leia até todo ele, mas fala assim, 1 João 3, do 14 a 16, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida aos irmãos. Há 3 termos gregos para designar amor. É o termo ágape, o termo eros e o termo filéu, está escrito aí. Amor ágape é o amor desprovido de atração física. Amor puro, verdadeiro, de Deus. É amar independentemente da característica das pessoas. Né? 3 palavras tem no grego que falam sobre o amor. Amor filéu, que é o amor de amizade, né? É o amor de companheirismo, aquele amor, né, com que nós amamos nossos amigos, amamos as pessoas queridas. O amor eros, que é o amor, daí que vem a palavra, né, erótico, é o amor do marido com a mulher, é o amor a nível sexual, é o amor, né, mais íntimo na questão física. Agora, o amor que Deus fala que o Espírito traz sobre nós é o amor ágape, é um amor que extrapola todo tipo de amor, é o amor de Jesus, que amou mais do que a si mesmo, que deu a sua vida por nós. É um amor que não é fruto de qualquer interesse, é um amor que não é como retribuição de alguém, mas é um amor que parte de dentro, independente das situações, independente daquilo até que a pessoa faz, né? É um amor incondicional. Esse amor é o Espírito Santo que traz. E ponto B, amar a Deus, né? Amar ao próximo e amar a Deus. João 14,15 fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Deus, ele nos criou para que nós o amemos, que nós sejamos apaixonados por ele. Ele quer ser amado, né? E essa é a marca principal, o primeiro e principal fruto do Espírito Santo. Segundo fruto do Espírito, segundo a lista ali de Gálatas capítulo 5, 22, é a alegria. Alegria. O Senhor nos criou para a gente ser alegre. Né? O crente, Deus não quer ver o cristão triste. Houve um tempo em que se achava, né, que você ser cristão era você ser alguém sempre sério, sempre compenetrado, sempre, né, nunca brincando, nunca fazendo uma brincadeira, mas o Espírito Santo tem revelado que o pai deseja que seus filhos sejam alegres. Eu desejo que meus filhos sejam
felizes, alegres, quanto mais o nosso Deus. O cristão deve ser alguém alegre, e o Espírito Santo ele produz a alegria no cristão, né? Não é uma alegria passageira, como está escrito aí, nem enfraquecida pela adversidade, não depende das circunstâncias. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, está escrito aí, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do cristão deve ser contínua. Alegrai-vos sempre. Não é só quando as coisas estão bem. A alegria do mundo, ela a alegria humana, natural, ela provém de circunstâncias. Então, se eu recebo um dinheiro, por exemplo, eu fiquei feliz, estou feliz, recebi um dinheiro, recebi uma notícia boa, ou então eu ouvi uma piada, ouvi uma história alegre, eu ouvi uma coisa engraçada, então eu dei risada, ou pior ainda, aqueles que às vezes tem que encher a cara, tem que beber, ou tem que usar uma droga, qualquer coisa, para sentir alegria. Não, essa é a alegria circunstancial do mundo, só da emoção. A alegria do Espírito é uma decisão que nós temos de nos alegrar, de permitir que essa alegria que já está dentro de nós extravase, extrapole e seja a marca do cristão. Não, ainda quando às vezes as circunstâncias são adversas, ela é sobrenatural e completa, diz aí, de origem espiritual. Em João 15:11, o texto que está aí fala, para que a vossa alegria seja completa, Jesus fala. Terceira marca do Espírito Santo, a paz. João 14:27, fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A salvação nos garante, está escrito aí na página 15, a salvação nos garante o estado de tranquilidade em relação a Deus e em relação ao nosso futuro. Romanos capítulo 5:1, onde diz assim, reconciliados, pois, com Deus, reconciliados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O cristão, ele está reconciliado com Deus. Ele não precisa mais se atribular, ele não precisa mais viver atribulado com as circunstâncias, com o mundo, com o que as pessoas falam, com as notícias ruins. Ele tem paz com Deus. E tendo paz com Deus, ele tem paz com o próximo, ele pode viver em paz com o próximo. O mundo vive em guerra, as pessoas vivem em guerra. Desde as nações, nós vemos as nações em guerra, até dentro do lar, até no trânsito, a guerra, a violência, a agressividade. Mas o crente, o cristão, é alguém que vive em paz. Essa é a marca do Espírito Santo. E aonde ele chega, ele traz paz. Talvez até já aconteceu com você, de alguém comentar, interessante, isso sempre acontece com o cristão, com o crente. A pessoa fala, poxa, mas você transmite uma paz. O seu olhar, o seu jeito transmite uma paz. Isso é fruto do Espírito Santo, coisa linda, A confiança em Deus. Aliás, antes fala aqui, é o equilíbrio interior que necessitamos para viver em condições ideais. A confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Filipenses 4:7, texto que está aí. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que vem de Deus, que excede o entendimento. Por quê? Porque ela não depende das circunstâncias. Tá certo? As pessoas dependem das circunstâncias para ter paz. Quarta marca, quarto fruto do Espírito, a longanimidade. O que é longanimidade? Se você pegar a palavra, você já vai entender um pouquinho. Ânimo longo. É a paciência para suportar aflições. Ser gentil com aqueles que vivem perto de nós. Não criticar. Ser tolerante. É saber suportar pressões sem pecar. Significa também perseverança para alcançar o objetivo proposto. O crente, ele é perseverante. A vida com Jesus não é uma vida de mágica, em que as coisas acontecem instantaneamente. E infelizmente, tem cristãos, tem pessoas que imaginam que
estar com Deus significa que Deus vai resolver todos os seus problemas instantaneamente. Não, o cristão ele passa pelas provas, ele passa pelas lutas, mas ele tem longanimidade, ele tem perseverança, ele tem paciência para suportar as adversidades e permanecer firmes até obter a promessa do Senhor, né? Quinto fruto do Espírito, benignidade. Benignidade é uma bondade profunda, compreensão, atenção, disposição para fazer o bem ao próximo. Pecamos quando não fazemos o bem. Então, benignidade, a palavra já vem aí de bem, né? Começa com bem. Isso é a pessoa que gosta e que se exercita em fazer o bem. 1 Coríntios, capítulo 13, de 4 a 7, o texto que está aí, né? Os irmãos conhecem aquele texto do amor, e fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É aquela pessoa que, independente das situações, ela quer fazer o bem para os seus irmãos, para os amigos, para os inimigos. Ele é um produzidor, né? Errei a palavra aqui, né? Produtor, na verdade, um produtor de bem, do bem. Sexto fruto do Espírito, ou sexta marca dos frutos do Espírito, bondade. É o mesmo que generosidade. Inclui a hospitalidade e todos os atos da vontade de alguém que prefere contribuir a receber. Bondade. Efésios capítulo 5, versículo 9, diz assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É ser bom, né? É ser bom, ser generoso, ter um coração que é bom, né? Você sabe que é ser bom para com as pessoas, é bondoso. 7, fidelidade. É um caráter que inspira confiança. É ser fiel nas pequenas coisas que Deus nos confia. Exige dependência absoluta de Deus e traz bênçãos. Mateus capítulo 25, versículo 21, né? Uma promessa tremenda para o fiel, em que Jesus fala assim, né? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui Jesus está falando, né, um conceito geral, mas está falando também profeticamente daquele dia, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, né, quando partirmos desta vida e tivermos que chegar diante do Senhor, onde Ele vai ali determinar o nosso destino eterno, céu ou inferno. E uma das marcas principais que Ele vai olhar para definir alguém, né, para a eternidade é a fidelidade dele. Se ele foi fiel. Em primeiro lugar, claro, fiel ao Senhor. Se ele recebeu o Senhor Jesus e permaneceu fiel até o fim, né? Lá em Apocalipse fala, aquele que perseverar, que for fiel até o fim, será salvo. Não adianta ser fiel um pouco. Fidelidade não é durante um tempo. Eu fui fiel à minha esposa durante 10 anos, depois eu fui infiel, então foi infiel, acabou a fidelidade, né? Não existe isso, né? Eu fui fiel à minha igreja durante 10 anos, daí eu fui infiel. Não, né? Então, é um caráter, fidelidade é algo para sempre, eterno, né? Com Deus também é assim, né? Deus não conta tempo de serviço como, né, o INSS, como o INPS, né, aposentadoria, né? Olha, fulano foi crente 30 anos, né? Depois desviou ali, mas não, é fidelidade até o fim, fidelidade, ser fiel a Deus. Hoje em dia, gente, é tão difícil, né, essa característica nas pessoas, ser fiel. Haja visto quanto que existe, né, de separações, de infidelidade conjugal, de infidelidade nos negócios, né? Hoje existem tantos documentos para se fazer um negócio, por quê? Porque não existe fidelidade. Antigamente falava,
O fio do bigode aqui, né, é a minha garantia, não é verdade? A minha palavra é garantia, e realmente a pessoa que falava cumpria. Hoje assina papel, tem carimbo, tem cartório, tem tudo, e a pessoa às vezes não cumpre aquilo que falou. Né? Então, fidelidade é uma marca. O cristão, ele é fiel, ele honra seus compromissos. Se ele deve, ele paga. O cristão, se ele é amigo, ele é amigo. Né? O cristão, se ele é firme na casa de Deus, ele vai ser firme, vai continuar firme. Né? Se ele é fiel ao ministério, ele vai ficar fiel ao ministério. Tá certo? É ser responsável para com Deus, para com a igreja e para com seus deveres naturais. Fala aí. Oitava marca. A mansidão. Mansidão é brandura de gênio. Né? Nos leva a suportar muitas críticas com amor, sem irritação. Ser suave no trato para com aqueles que nos cercam. Né? Diz aí, ser suave no trato para com aqueles que nos cercam. Ser brando, não ser estúpido. Ser carinhoso, não revidar. Né? As bem-aventuranças ali falam muito sobre isso. Não é verdade? Você ser manso, ter mansidão, transferir a Deus todo julgamento e toda decisão. Domínio próprio, o último fruto do Espírito, é autocontrole e autodisciplina. Soluciona o problema do ódio, do medo, do ciúme, é saber controlar os sentimentos, ser controlado pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 6, fala aí, né? Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Então o Senhor fala da importância do domínio próprio, de você ser controlado pelo Espírito e saber se controlar. O Espírito Santo, ele traz ao homem essa capacidade. Né? Aquele que fala assim, eu não tenho jeito, é meu temperamento, eu explodo mesmo. Né? Não, quando o Espírito Santo vem, ele vai levar essa pessoa a ensinar, por mais que o temperamento da pessoa seja explosivo, o Espírito Santo produz o controle. Olha, eu caí no pecado porque eu não aguentei. Deus sabe que eu sou fraco. Não, meu irmão, não. O cristão, ele tem autocontrole. O diabo me atentou. Tem gente que fala isso, né? O diabo me atentou. O diabo me tentou, né? E tenta jogar a culpa, às vezes, de um pecado, de uma ação errada no diabo. O diabo é tentador, ele existe para tentar, ele vai sempre tentar. Mas o erro é daquele que não teve domínio próprio. O Espírito está em nós para dar domínio próprio, em todas as áreas. Tá? Quanto ao pecado, quanto a explosões, quanto a temperamento, quanto a palavras. Quando eu vi, saiu, não aguentei, saiu, falei. Né? O Espírito Santo traz esse domínio próprio. É agir, está escrito aí, né, na página 16, é agir e reagir em todas as situações como Jesus agiria e reagiria. Esse fruto irá gerar em nós a verdadeira maturidade cristã. Número 2 aí, 3 tipos de homens que a Bíblia fala, 3 tipos de pessoas que existem, né, na humanidade, 3 tipos de pessoas. 1 Coríntios 2,14, que está escrito aí, né? E Coríntios também 3,2. O 2,14 fala sobre o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. É aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, o homem natural. Todos nós somos homens naturais até nos entregarmos a Jesus, todo ser humano. Né? E aqui a palavra de Deus está falando que uma pessoa pode ser um homem natural, uma pessoa, né, natural. Segundo tipo de pessoa que existe, o homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3, está aí o texto. Né? É aquele que já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, pois confia em seus próprios recursos e esforços para viver a vida cristã. Aí está aí o texto, né? 1 Coríntios 3, de 1 a 3, diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, existe o homem carnal, né? Aquele que vive segundo a carne,
Carne, né, segundo os desejos do homem, do corpo, né? Então, e não segundo o Espírito Santo. Às vezes ele é até convertido, entregou a vida a Jesus, mas ainda não está sendo dominado pelo Espírito Santo, não está vivendo a vida espiritual, não está produzindo os frutos do Espírito. Então, é crente, mas vive uma vida carnal. Se vai ser salvo, se não vai, o julgamento é de Deus. Eu não quero arriscar. Eu não quero ser uma pessoa carnal. Né? Eu creio que a pessoa carnal, ela vive ali na beira do precipício, como se diz. Não é verdade? Ele pode, pelo Espírito Santo, se ele se render, se tornar uma pessoa espiritual, mas ele pode cair e perder o propósito de Deus na vida dele. E o terceiro tipo de homem, que é o que eu quero viver, o que nós nos propomos a viver, você que está buscando, que está aprendendo a palavra, é o homem espiritual. É isso que Deus espera de nós. Diz aí, 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. É aquele que é controlado e fortalecido pelo Espírito Santo. Tem características pessoais resultantes da sua confiança e de seu conhecimento de Deus, tais como, diz aí, letra A, ele é cristocêntrico, isto é, a vontade de Jesus é o centro da sua vida. Ele não quer viver para realizar os seus desejos da carne, ele quer que a sua vida seja para agradar Jesus. Né? O foco dele é Jesus, ele quer agradar Jesus. Segundo, ele é fortalecido pelo Espírito Santo. Em Efésios 6, de 10 a 13, que fala, quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, ele se fortalece no seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele conduz, outra marca do espiritual, ele conduz outros a Cristo, ele produz uma vida frutífera. O texto que está aí de Mateus, capítulo 28, 19 e 20, a grande comissão, né, que fala, ide, fazei discípulos de todas as nações. Né? Deixa eu ler o texto lá, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, é alguém que ele quer ganhar vidas para Jesus. Essa é uma marca do homem espiritual, porque ele ama tanto Jesus que ele quer que todos amem também. Que ele entende o coração de Jesus, que quer ganhar a todos, quer se reconciliar com todo ser humano. Então ele quer ganhar o máximo possível de pessoas para Jesus. Ponto D, ele possui uma vida efetiva de oração. O cristão espiritual, ele ora, ele gosta de orar. Por quê? Porque orar é falar com Deus. Orar é deixar o Espírito mover. Então o espiritual, ele quer deixar o Espírito Santo mover e se comunicar com o Pai. Ponto E, ele compreende e busca fazer a vontade de Deus. Ponto F, ele confia em Deus. Né? Ele obedece a Deus. Está escrito aí. São marcas do homem espiritual. Agora, como tornar-se um homem espiritual? Está aí na página 17. Como que eu me torno um homem espiritual? Tem aí quatro dicas, né? 4 ingredientes. Primeiro, através da fé. Pela fé. Hebreus 11:6, o texto que está aí. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então é pela fé, é eu crer no Senhor, eu crer nele, eu crer na palavra, eu colocar a minha fé, independente do que falam, independente de evidências, eu crer no Senhor me faz um homem espiritual, aleluia. Segundo, através do arrependimento e esvaziamento de si mesmo. Filipenses 2, de 5 a 8, é aquele texto que fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo.
Então Jesus, que era Deus, ele se esvaziou da glória que ele tinha. Quanto mais nós, né, que temos que nos esvaziar de todo orgulho, nos esvaziar dos pecados. O homem espiritual, ele não quer pecado na sua vida. Então, ele se arrepende. Ele vive uma vida de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus. Ele sabe que a sua natureza é carnal, é pecaminosa e que tem que estar constantemente se limpando, se purificando, se corrigindo diante de Deus para ser alguém espiritual, né? Como tornar-se, terceiro ponto C aí, através da atuação do Espírito Santo em sua vida diária. É o relacionamento com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus que vive em nós. É a pessoa da Trindade, né? A Trindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai e o Filho estão assentados na glória. O Espírito Santo é aquele que vive em nós, que se relaciona conosco, que é a pessoa da divindade com o qual nós temos a comunhão mais íntima, né? Então é eu deixar o Espírito Santo me possuir, me tomar, me relacionar com ele, né? Falar com ele constantemente. Ele está 24 horas por dia com a gente, então nós temos que, ele tem que ser nosso amigo mais íntimo, né? Você acorda, fala bom dia Espírito Santo, e vai falando com ele, e você vai dormir, você fala boa noite Espírito Santo, né? E você vai o dia todo ali na consciência de que ele está com você e está sendo Deus dentro de você, seu amigo. É o relacionamento com ele me faz um homem espiritual. E através da obediência à palavra, é o quarto ponto. Salmo 119:11 fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, é o manual, é aqui onde está claro e definido o propósito de Deus e os princípios que ele deseja, que ele coloca e estabelece para nos fazer pessoas espirituais. Ponto 3, na página 17. Quais os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? Primeiro, leva-nos a produzir o fruto do Espírito. O que já falamos aqui. Uma vida que é controlada pelo Espírito, se o Espírito está ali agindo, atuando abundantemente, vai produzir os seus frutos. Então vai ser natural. Como falei, não precisa ser forçado. Eu tenho que amar, eu tenho que me alegrar, eu tenho que ter paz. Se você é cheio do Espírito, isso vai acontecer naturalmente. Isso vai se manifestar. Uma árvore, como eu falei, né? Você já passou do lado de uma árvore e viu ela gemendo, fazendo um esforço para produzir fruto? Não, né? Ela produz. Por quê? Porque a seiva está ali nela. A raiz está lá pegando a seiva, o tronco está subindo pelo tronco, vai aos galhos e produz o fruto. É natural. Segundo, a presença do Espírito, o ser um homem espiritual, leva-nos a manifestá-lo de forma quádrupla. Primeiro, em relação a Deus. Um homem espiritual, ele tem um relacionamento, ele se expressa, ele manifesta essa espiritualidade para com Deus, por meio do louvor, da adoração, da gratidão a Deus. Em relação a si mesmo, ele anda prudentemente, tem paz interior, propósito na vida, busca constante da vontade de Deus, como revelada em sua palavra. O homem espiritual, ele se encontra, ele tem identidade, ele tem consciência, ele vive livre, porque ele sabe quem ele é, ele sabe o propósito da sua vida, ele sabe que está vivendo com um propósito, que está no propósito do Senhor. Em relação à igreja, ponto C aí, na página 18, em relação à igreja, o homem espiritual, ele tem uma ação na igreja, ele tem comunhão com o corpo de Cristo, ele vive em sinceridade uns com os outros, como diz a palavra em Efésios 4:25, e tem um coração que cede ao seu próximo por amor. Uma pessoa que está na igreja e vive dando problema, e vive tendo crise de relacionamento com tudo, com todos, vive envolvendo em rolo e sai e divide, e às vezes sai de uma igreja, faz confusão, vai para outra, e às vezes ali no meio da igreja mesmo onde está sempre, essa pessoa não é espiritual, porque ela não sabe
ter humildade para se relacionar com os irmãos, não sabe ceder. Quando nós somos cheios do Espírito, nós temos esse equilíbrio. E por último, em relação ao mundo, ele tem testemunho, ele tem uma vida exemplar no trabalho, testemunho vivo de Jesus, né? E vitória sobre o inimigo. Então, uma pessoa espiritual, cheia do Espírito, ela vai viver a plenitude que o Senhor Jesus planejou para viver. Nós já temos em nós, se nós recebemos Jesus, nós já temos o Espírito Santo. Queridos, nós já temos tudo para nós vivermos essa vida espiritual que é maravilhosa, que é aquilo que o Pai planejou para nós. Que você seja alguém espiritual, que eu seja, que nós sejamos. Nós vamos orar por isso agora? Senhor, nós não queremos ser, Pai, pessoas carnais. Já não somos pessoas naturais, porque já recebemos Jesus. Mas não queremos ser cristãos carnais. Queremos ser espirituais. Queremos que o Espírito Santo nos encha, nos domine e manifeste os seus frutos. E assim, Senhor, nós vamos viver da maneira que o Senhor planejou. Vamos alegrar o Senhor, vamos satisfazer o Senhor. Vamos satisfazer a nós mesmos, vamos viver uma vida de satisfação e de realização. E vamos abençoar a igreja, o mundo, as pessoas que nos cercam, nossa família. Senhor, nós queremos ser pessoas espirituais. Faz isso em nós, Pai. Faz isso em nós. Espírito, domina o nosso ser e realiza essa obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e cumpra essa palavra na tua vida. E até a próxima aula em nome de Jesus.